Olá, querido e querida, graça e paz para o seu coração. Tudo bem, amado? Tudo bem, amada? Que bom estarmos uma vez mais, nos reencontrarmos para o nosso devocional O Semeador. E hoje eu quero aproveitar a oportunidade que Deus nos concede e quero falar de algo que nós costumeiramente fazemos, eu e você. Eu queria falar de comparações e quero tomar como base o texto que se encontra em João, capítulo 21, versículo 21 e 22, que diz: Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Versículo 22, disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Que texto interessante e glorioso. Por que será que nós devemos ter cuidado e vigiarmos com as nossas comparações e com as comparações que fazemos em relação aos outros? Porque certa feita tem uma frase interessante que alguém já disse, que a comparação é o ladrão da alegria. E eu estive meditando nisso e parece que é verdade. Sabe por quê? Sabe, querido, quando nós paramos para pensarmos em nós mesmos e quando começamos a comparar a nossa vida com a vida do outro, sabe, isso é muito sério. E o resultado é sempre o mesmo. Ou você vai ser tomado por inveja, ou você vai ser tomado, ou seja, pelo sentimento de raiva. Você pode também ser tomado pelo sentimento de frustração, ou você vai ser tomado pelo sentimento, irmãos, de ser assim, passado para trás, tomado por revolta, e logo bate o triste sentimento de que Deus só abençoa o outro e é injusto com você. É isso que às vezes as nossas comparações fazem e geram esse tipo de sentimento e de sensação no nosso coração, na nossa alma. Mas João capítulo 21, versículo 21 e 22, Jesus está dizendo: Vendo Pedro este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? E disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Veja aqui algo interessante. Jesus diz: segue-me tu. Segue-me tu. Meus queridos e minhas queridas, querido e querido irmão, esse episódio aconteceu exatamente na Praia da Galileia, naquele lugar onde Jesus estabeleceu o seu convívio naquela região e escolheu ali os seus discípulos e apóstolos. Pedro tinha sido restaurado por Jesus e recebido de Jesus uma missão difícil de cumprir. Primeiro, pastorear as ovelhas do Senhor. E segundo, eventualmente, Pedro iria morrer como mártir por causa do Evangelho. Então, quando Pedro compreende, quando Pedro entende o chamado de Jesus para a sua vida, imediatamente Pedro olha para João, olha para o outro e faz uma comparação e pergunta a Jesus: e ele, Senhor? O que vai acontecer com ele? Jesus responde a Pedro de forma contundente e, quem sabe, até dura. Jesus diz: o que isso te importa, Pedro? Ou seja, o que eu tenho com ele é outra coisa. Isso não é da sua conta. O que eu tenho contigo é contigo. O que eu tenho com o outro é o outro. Você, siga-me você, Pedro. Eu quero que você me siga. Aleluia. Aqui Pedro aprendeu uma lição e nós também aprendemos, querido. Louvado seja o nome do Senhor. É que o chamado de Deus é individual. O plano de Deus para a sua vida não é igual ao plano de Deus para a vida do seu irmão. Você compreende isso? Não, absolutamente não é. O que Deus tem com você é com você. O que Deus tem com seu irmão é com seu irmão. Tipo assim, quando eu começo a olhar para o prato do outro e faço comparações, o que é que acontece? Eu acabo sendo, irmãos, cometendo injustiça, aleluia, e não vendo, não enxergando e não sendo grato por aquilo que Deus já colocou no meu. Porque eu estou preocupado com o que aconteceu com o outro. Quer ver um outro exemplo? O veneno da comparação, irmãos, pelo menos dois nós podemos citar aqui. Primeiro, o veneno da comparação é quando você se compara com alguém que está pior que você. Então você se enche de orgulho. Poxa vida, esse cara, eu era igual a ele, mas eu subi, eu venci, eu prosperei e agora eu estou infinitamente melhor que ele. E o segundo é pior, é quando você se compara ou se depara com alguém que está melhor que você. Então você se enche de inveja e essas atitudes te afastam de Deus. Precisamos ter muito cuidado e vigiarmos com as nossas comparações. Aleluia. Você quer que eu te ajude? Eu posso te ajudar nesse momento te dando um conselho. A única pessoa com quem você deve se comparar é com quem você era ontem.
Vou repetir, a única pessoa com quem você deve se comparar, querido e querida, é com quem você era no passado. E olha para o que Deus fez hoje com você. Ouça a voz de Cristo que te chama. Segue-me tu e pare de olhar em outras direções. Não se deixe frustrar, porque a bênção do Senhor sobre a sua vida e sobre a vida do seu irmão, ou seja, a bênção do Senhor sobre a vida do seu irmão, chegou antes que a sua. A ordem do Senhor para a tua vida é bem clara. Segue-me tu. Cuidado com as comparações. E não esqueça, o que Deus tem com você é diferente com aquilo que Ele tem com o seu irmão. Siga você, tome posse do propósito de Deus para a sua vida e viva a plenitude da vontade de Deus hoje em nome de Jesus. Amém.